Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e quero falar hoje sobre a idolatria, né? Quero ler aqui com os nossos irmãos em 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Lá no versículo 14, 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Louvado seja Deus. E lá no versículo 20, diz assim: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, algumas são inconvenientes, né? Louvado seja Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, nos fala sobre a idolatria, fugir da idolatria. Se nós também lermos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20, sobre os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 4, 5 e 6, que nos diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vejam que a palavra do Senhor, digna de todo crédito, de toda aceitação, ela proíbe veementemente a questão da idolatria, né? Se nós for ver ainda Apocalipse capítulo 21, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 21, 8, nos diz assim: Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ainda em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, fala dos que ficarão fora da cidade santa, fora do céu, fora do paraíso, fora da salvação e automaticamente estarão condenados. Apocalipse 22, 15, que nos diz assim: Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então a palavra do Senhor, ela se autoexplica, né? Não tem muito o que nós inventar aqui ou querer explicar o que já está explicado, né? O Salmo 115 tem uma sentença terrível, né? E veja que Deus, quando proferiu sentenças sobre o homem, a mulher, a terra e a serpente, se cumpriu e se cumpre até hoje. A serpente rasteja sobre o seu ventre, a mulher teve multiplicadas as dores do parto, o seu desejo é para o seu marido, e o homem do suor do seu rosto come o seu pão, né? Então, e o Salmo 115, na Bíblia Sagrada, a partir do versículo 4, nos diz assim: no versículo 13 diz que o nosso Deus está no céu, fez tudo o que lhe agradou. No 4, faz uma comparação, né? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam,
nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Ou seja, mortos espiritualmente, insensíveis, né? Então por isso que temos que fugir da idolatria. Você que está ouvindo, fuja da idolatria, se volte para Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, convém que o adoremos em Espírito e em verdade. João capítulo 14, o Senhor nos faz uma promessa, Jesus falando, onde ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, e ponto final. Não precisa crer em mais ninguém. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, evidentemente, mas não precisa mais nada para nós ser salvo. Não precisamos, né? Porque se nós começar a acreditar em outros deuses, nós vamos ferir a santidade de Deus, vamos ofender a Deus. O Salmo 115, ele nos diz ali que nós nos tornamos aquilo que adoramos. Por isso que Deus tem um padrão para a nossa vida, que é Jesus Cristo. E Ele quer que nós nos tornemos semelhantes a Cristo, em obediência, em tudo, né? Com o nosso caráter, com a nossa personalidade, mas o padrão de comportamento, de obediência é o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz ali no Salmo 115 que tornem-se semelhante a eles os que os fazem e os que neles confiam, aos ídolos, né? Então temos que fugir da idolatria, porque senão nós vamos nos tornar e nos tornamos aquilo que adoramos. Pode ver que um jovem admira um jogador de futebol, um artista, uma personalidade, né, que a admiração está muito próximo da idolatria. Ele quer se tornar igual àquele atleta, aquele artista. Então, quero deixar essa mensagem aqui. O diabo, ele é sagaz, né? A Páscoa, que é morte e ressurreição de Cristo para nós os cristãos, ele conseguiu introduzir aí coelho, e colocando ovo e ovo de chocolate. O coelho é um símbolo da fertilidade, do culto aos deuses da fertilidade, aos demônios da fertilidade. O ovo também é um símbolo do paganismo no culto aos demônios da fertilidade. Então veja que nada é inocente, inofensivo. Temos que fugir da idolatria. Em junho, no mês de junho nosso aqui, calendário ocidental, que seria a festa de Pentecostes, tem umas festas juninas, né? O diabo, ele conseguiu introduzir na cultura ocidental aqui no Brasil essa festa pagã, cheia de simbolismo, cheia de sincretismos ocultistas, que não agrada a Deus, pelo contrário, cultua os demônios, e assim por diante, né? No Natal, que seria o aniversário do Senhor Jesus, embora não esteja ordenado na Bíblia, mas se for para glorificar o Senhor, né, pode-se comemorar. Mas aí chega o Papai Noel e assume a primazia, toma conta de tudo, né, com a sua gargalhada característica, dando presente, não cobra nada, não reivindica nada, não tem nenhum padrão moral, e o Senhor Jesus fica esquecido. Então temos que nos alertar de que a idolatria é igual a feitiçaria, diz a Bíblia. Então temos que fugir da idolatria. Apocalipse 21, 8 e 22, 15 nos falam claramente que o pecado de idolatria conduz ao inferno, é um caminho de destruição, de morte, de condenação eterna. Fuja da idolatria, cultue somente a Deus, Deus vivo, em espírito e em verdade. A Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele, né? Não se deixe enganar. Esta é a palavra do Senhor e não tem outra maneira de nós chegar a alcançar as promessas de Deus. Que Deus abençoe.